Assalamu alaikum, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que eu gostaria de saber antes de eu me converter ao Islã. A primeira coisa que eu gostaria de saber na época que eu me converti ao Islã é que muita gente vai se aproximar da gente por interesse, só para tirar vantagem. O mundo é assim, tem muita gente que só se aproxima porque tem algum interesse, mas depois que eu me converti eu senti assim, que muito mais pessoas se aproximaram com algum interesse, alguma segunda intenção, seja por causa de visto. Teve muito homem que se aproximou querendo casar, dizendo que era muçulmano, né? E depois eu percebi que a pessoa só estava interessada em ter um visto para o Brasil. Muita gente também se aproximou fingindo querer amizade, mas a pessoa queria pedir alguma coisa. Muita gente se aproveita da generosidade de muitos muçulmanos. Então, muita gente sabe que os muçulmanos são muito generosos. Então, muita gente se aproxima da gente por causa disso. E eu não estava preparada para essa situação. Eu sempre fui muito ingênua com as pessoas. E eu acho que depois que eu me converti, eu comecei a ficar um pouco mais esperta para esse assunto. Comecei a questionar mais quais as intenções das pessoas que se aproximavam de mim. Se você não tem muito cuidado com as pessoas que você lida, ou se você não tem muita estrutura psicológica para lidar com tanto de gente que se aproxima de você com segundas intenções, isso pode até te afastar da religião, porque para algumas pessoas eu percebo que elas não conseguem separar que esse tipo de comportamento não é correto da parte de muçulmanos, e muitas dessas pessoas que se aproximam querendo alguma coisa, às vezes nem são muçulmanas ou nem praticam a religião. Eu já vi muito caso assim de gente que não é muçulmana, que ela tem uma outra fé, mas para tirar vantagem de pessoas muçulmanas, elas falam que são porque sabem que um muçulmano vai querer ajudar o outro. Outra coisa que eu gostaria de saber antes de eu me converter era pesquisa sobre casamento. Pesquisa muito. Quando você achar que entendeu tudo, pesquisa mais, porque sempre tem muita coisa que vai te ajudar, principalmente como revertida, a fugir de uma furada, a fugir de um relacionamento que não vai dar certo. Usa a razão antes de casar e presta atenção no que a religião ensina. Se você seguir, você tem mais chance de dar certo. 100% certo não existe, né? Mesmo que o homem seja perfeito, a mulher também seja perfeita, às vezes tem incompatibilidades que não dá para os dois conviver junto e pronto, normal. A gente conhece muitos casos aí de pessoas que casaram e depois se separaram, mas são pessoas maravilhosas. Mas se você entende o que a religião fala sobre o casamento, antes de você casar, você vai ver os seus possíveis pretendentes de outra forma, que vai te ajudar muito. É a dica que eu dou para todas as minhas irmãs e irmãos que estão pensando em casar, né? Se são revertidos, entende tudo sobre casamento, aí depois você casa. Antes de eu me converter, eu queria ter entendido que uma pessoa que nasceu muçulmana ou que ela pratica o Islã há muito mais tempo que eu, essa pessoa nem sempre vai saber tudo sobre religião. Eu acabei escutando muitas pessoas no começo e acabei seguindo coisas que depois de anos eu fui entender que não tinha nada a ver com a religião. O jeito de eu me vestir também, por exemplo, eu via algumas muçulmanas nascidas na religião se vestindo de uma forma, eu pensava, se ela se veste desse jeito, então eu também posso. E quando eu me vesti daquela forma, eu recebia muitos ataques, muitas críticas, e eu não entendi o porquê. Se eu tô vendo uma muçulmana nascida na religião se vestindo daquele jeito, então eu também posso me vestir daquele jeito. Mas com o passar do tempo e com amigos que tinham paciência para me explicar, eu fui entendendo que não é bem assim. E não só isso, muitas outras coisas que muçulmanos que eram muçulmanos há muito mais tempo que eu foram me ensinando, e eu fui escutando. Se a pessoa falou, eu acredito.
e eu fui praticando. E com o passar dos anos, eu fui estudando mais sobre o assunto e entendi que aquela informação que a pessoa me deu estava errada. Então, eu vejo muitos revertidos também que passam por esse problema, escutam as pessoas e não entendem que em certas situações aquela pessoa aprendeu uma coisa errada também e ela tá passando para frente e não pesquisou se aquilo ali tá na religião mesmo, se aquilo faz parte do Islã, e acaba passando para frente e a gente vai reproduzindo aquilo. A gente tem que usar a nossa razão, a gente tem que pesquisar, a gente tem que pedir a fonte daquela informação que estão passando pra gente. Tudo que me ensinam hoje, eu vou e pergunto, onde que está escrito no Corão? Onde que está na Suna? Pesquisa, entra na internet, confere, pergunta para alguém que estudou religião antes de botar em prática, porque se você for escutar todo mundo, você acaba fazendo uma mistura de coisas que acaba praticando coisas que só vão te sobrecarregar. Esse ponto pode parecer óbvio para mim, eu achava que estava óbvio quando eu me converti, mas não estava tanto assim, que a religião islâmica é uma coisa e cultura árabe é outra. Eu lembro que quando eu me converti, tinha uma pressão enorme para que eu me vestisse como as mulheres árabes, que eu colocasse o hijab como elas, que eu comesse a mesma comida, que eu escutasse as músicas que elas escutam. E eu mesma me cobrava aquilo. Com o passar do tempo, eu fui dando mais valor à minha cultura, a manter as minhas tradições, desde que elas não fossem contra a minha religião. E hoje eu tento, assim, entrar no equilíbrio. Não tem problema você gostar de comida árabe, de gostar das roupas que os árabes usam, mas você tem que ter aquela consciência de que você não precisa disso para ser muçulmano. Você precisa de se vestir com modéstia, praticar a religião, mas o Islã e a cultura árabe são coisas totalmente diferentes. E levou tempo para mim entender isso profundamente e saber separar uma coisa da outra. Conseguir praticar a religião sem me obrigar a me transformar numa coisa que eu não sou. E o último ponto antes de colocar uma coisa em prática, pesquisa, entende o porquê daquela regra, entende por que você está fazendo aquilo, porque isso vai te ajudar a não abandonar aquela prática depois de algum tempo. Porque quando você entende a razão das coisas que você faz, a maioria das coisas que o Islã ensina tem uma lógica por trás. Porque quando você não entende por que você está fazendo tal coisa, quando você aprendeu de outra pessoa, de amigos, né? Algum conhecido falou, você tem que fazer de tal jeito, mas você não recebeu nenhuma informação de onde que vem aquela informação, por que você tem que fazer as coisas de tal forma. Então você acaba desistindo porque você não entende por que você tem que fazer aquilo. Por exemplo, o hijab. Eu acho que se eu não tivesse estudado muito sobre o hijab, hoje talvez eu nem estaria usando, por não entender a razão de eu usar. Hoje eu entendo porque eu uso hijab, eu estudei bastante sobre isso. E depois de estudar bastante sobre o assunto, hoje eu acredito que o hijab é importante. Não uso hijab só porque a maioria das muçulmanas usam hijab, porque me falaram que eu tenho que usar. Hoje eu uso porque eu estudei, pesquisei, entendi a razão e acredito que é a forma que eu deva me vestir. Muitas outras coisas dentro da religião, eu passei por esse processo de pesquisar para entender e hoje são coisas sólidas na minha fé como muçulmana e que eu pratico porque eu entendi a razão dessas coisas. Então, o que eu falo para quem está começando agora, estuda bastante cada coisa, vai com calma, vai com paciência, vai no seu tempo, não abraça tudo de uma vez, porque isso sobrecarrega a gente demais. É muita mudança em pouco tempo
E a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. O Alcorão não foi revelado todo em um dia para a gente praticar tudo da noite para o dia. Então, vai no seu tempo, vai com sinceridade. Também não seja preguiçosa. Você sabe o seu tempo, você se conhece. E Deus conhece as suas intenções. Muitas outras pessoas podem vir e querer te cobrar que você já deveria estar fazendo tal coisa, usando hijab, orando, fazendo isso e aquilo, sendo que você se converteu ontem. E quem sabe o seu tempo é você e Deus. Ninguém além de você e Deus para conhecer os seus limites. Então o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito. Dá um like aí no vídeo e deixe um comentário aí para eu saber se vocês gostaram, o que mais vocês querem ver nos próximos vídeos. E eu vejo vocês no próximo vídeo, inshallah. Tchau!